Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, todos os dias às 7 da manhã, menos aos sábados às 5h30. Hoje, nosso capítulo é o 38 de Gênesis, um hiato, um parênteses, da história de José. Conta a história de José até ele ir para a casa de Potifar. Depois aqui este período, esse capítulo 38, aí volta a falar sobre como foi a vida de José na casa de Potifar. E aí vão os capítulos até o capítulo 50, até o último capítulo com a morte de José. É uma história mais próxima de Moisés, ele vai dar mais detalhes aqui para a gente. Neste capítulo 38, um fato muito importante acontece. Primeiro, se a família de Jacó, ou de Israel agora, e seus filhos ficassem em Canaã, olha, seria um estrago tremendo. Eles iriam para o Egito dentro de pouco tempo. A história de José coloca os filhos de Jacó, de Israel e sua família, o próprio Jacó, Israel, lá no Egito. E dali passaram aquela quantidade de anos, primeiro como convidados, depois como escravos, e aí saíram e tal, e aí entra Moisés, na história de Moisés. Bom, neste capítulo diz que Judá, fala de Judá, a descendência de Jesus, a linhagem de Jesus vem de Judá. E é bem interessante como é que ela vem, é de uma maneira muito estranha. Não é um conto de fadas aqui. Não é alguma coisa que aconteceu de um príncipe e uma princesa e foram felizes para sempre. A Bíblia conta a história real das pessoas. E é isso que nos anima. É isso que nos dá ânimo para seguirmos, porque nós também damos as nossas escorregadas, nós somos pecadores e diante de Deus necessitamos da sua graça. Por isso que a Bíblia é nua e crua, como podemos dizer. Bom, conta a história de Judá. Judá, então, vem a linhagem de Jesus. Na história de Judá, ele sai da casa dos seus pais ali, vai visitar um amigo, vai se hospedar na casa de um amigo, um adulanita, que é justamente alguém de Adulão, não é? E ali ele conhece uma cananeia, uma mulher da terra. E a grande ideia era essa: não se case com alguém da terra. Por quê? Porque eles adoram ídolos. Eles são idólatras, eles não adoram a Deus, eles vão nos afastar de Deus. E exatamente isso que acontecia. Quando eles se aproximavam desses países, dessas nações, desses povos que não acreditavam em Deus, a fé fraquejava. E as histórias são terríveis quando a fé fraqueja. Reis, depois, lá para frente, no tempo dos reis, vão se casar com mulheres de outros povos e a fé fica enfraquecida, o povo todo sucumbe. Então, obedecer às orientações de Deus sempre é o mais seguro. E aqui nós temos Judá se encantando. Bom, ele devia, pelos cálculos aqui, ter uns 14, 15 anos, quando ele se casa com alguém chamado, uma moça chamada Sua. Ela se tornou sua mulher e a possuiu. Então ele sai da casa dos pais, vai visitar alguém, se hospeda ali, conhece uma cananeia, Sua, o nome dela é Sua, e se tornou sua esposa, também sua mulher, e ele teve 3 filhos, e os 3 são mencionados aqui. Eles nasceram antes de José, inclusive, de José ser vendido, Onã e Selá. Bom, se casou com uma mulher chamada Tamar. A história vai começar por aí. Essa Tamar é fundamental aqui na história. Era um homem muito mau. E a Bíblia diz aqui que seu primogênito era muito perverso. Perverso é uma palavra dura, bem perverso. E mal, perverso, ele morreu. O Senhor o tomou e disse: não vai continuar. Porque é dessa linhagem que vai nascer Jesus. O diabo sempre fazendo coisas e pegando as pessoas no seu contrapé. E aqui, morre porque era mau e era novinho também, 13, 14, 15 anos. Mas tinha a lei do levirato. A lei do levirato era interessante porque se o primeiro filho se casasse com uma mulher e morresse, então o segundo filho deveria se casar com ela para dar a descendência para o seu irmão. Os filhos do segundo marido seriam filhos do primeiro marido. Ele evocaria a descendência do primeiro marido. Então vai lá o segundo filho, se casa com Tamar também, idade tenra, idade nova, 15 anos por aí, casaram muito cedo.
Então, e ele não quer ter filhos com Tamar. E o que ele faz? Ele não ejacula dentro da genitália de Tamar, ele ejacula fora. Então ele tinha o seu intercurso sexual e não chegava a completá-lo, porque o sêmen caía fora. E Deus o condenou por isso. E ele também morreu. Bom, agora vem o terceiro filho. O terceiro filho aparece. Selá é o terceiro filho. Mas como ele era novo, e agora Judá começou a pensar, bom, será que ela matou? Será que eles morreram por causa dela? Na realidade, eles morreram por causa deles mesmos, por causa dos seus pecados. E Judá não enxergou isso, teve medo, temeu. E disse, olha Tamar, vai para a casa dos seus pais, fica lá, até Selá crescer um pouco. Ele devia ter o quê? 10, 11 anos, 12. Você continua com a sua viuvez, não tire a sua roupa de viuvez, para que todos saibam que você é uma mulher viúva, aguardando, portanto, o meu terceiro filho, para evocar filhos de Er, que era o meu primeiro filho, tá ok? Então você vai para casa. E ela foi para a casa dos pais. E a situação aqui é bem triste, porque ela vai para lá e já Judá não tinha interesse que o terceiro filho tivesse um casamento com ela. Por quê? Ele poderia morrer também, já perdeu 2. Agora, vejam bem, ele saiu da presença da família, ele vai para uma terra distante, ele se casa com uma mulher cananeia, idólatra, amante dos deuses e tudo mais, comportamentos indesejáveis. E esses filhos se casam também com Tamar, uma mulher da região. O primeiro não dá certo, o segundo não dá certo. Essa era a lei do levirato, era uma lei do povo de Deus, não é? Ali, para evocar o nome do primeiro marido, ou daquele que morreu. Então, Tamar agora espera na sua viuvez, não resolve nada. Selá cresce, ela não se casa com ele. E ela tenta fazer uma coisa quando soube que Judá estava indo na sua direção, próximo da sua cidade. Ela se veste, tira a sua roupa de viuvez, ela se veste como uma prostituta, e aqui ela é chamada de prostituta cultural. O que é isso? Os cananeus tinham prostitutos e prostitutas que, esse cultural é bem elegante, não é? Que tinham e que faziam os ritos religiosos. E ela se comportou como uma prostituta de ritos religiosos, cultural. E se colocou à beira do caminho. E Judá teve interesse nela. Olha como as coisas vão se afastando de Deus, né? Mas como é que Jesus vai nascer aqui dessa linhagem, né? E a história que vem agora, ela é escabrosa, né? Judá, o pai do seu primeiro marido, de Tamar, né? O pai do segundo marido, o pai do terceiro, que deveria ser marido, não foi. Agora se encontra com uma mulher prostituta e deseja ter um caso com ela. E o que você vai me dar por isso? Eu vou lhe dar um cabrito, vou lhe dar alguma coisa do meu rebanho e vou mandar alguém trazer para você. Tá bom, vai mandar alguém trazer. E o que você vai me deixar de penhor enquanto você não me traz o cabrito? O que você quer? Quero o selo, ficar pendurado no pescoço. O selo era um tipo de uma assinatura. Eu quero o bordão também para isso. Eu quero algumas coisas para que eu possa, o cajado, né? Para que eu possa ter o cordão e o cajado, para que eu possa reaver o cabrito, né? Ou ter o cabrito por aí. Então eles tiveram um intercurso. Ele mandou o cabrito e não achou a mulher, a prostituta cultural. Ninguém sabia dela. Bom, ela está com o meu selo, ela está com o meu bordão, ela está com tudo isso. O que vamos fazer agora? Não acho a mulher. De repente, depois de 3 meses, chega uma notícia. A notícia era que Tamar estava grávida, sem ter tido um casamento com o seu filho Selá. Ela estava grávida. E agora? A primeira reação de Judá, ela deve ser queimada. Uma prostituta. Ela adulterou. Que ela não possa fazer isso. Que coisa horrível. Tamar recebeu essa reprovação de Judá. Só que ele não sabia que era Tamar. Ela estava disfarçada, ele não sabia que era Tamar. Mas ele a condenou por ter tido um adultério. Então ela envia para Judá
os elementos que comprovam que ele foi o adúltero. Bom, as provas estavam ali. Judá era o pai dos filhos de Tamar. Dos filhos, porque eram gêmeos. Mas ele tem uma reação bastante interessante. Ele foi o irmão que não quis que José morresse, preferiu vendê-lo para os ismaelitas, não é? Tinha um bom coração, vamos dizer assim. E nesse momento ele cai em si e diz no verso 26, mais justa é ela do que eu. Porque ele reprovou, vai ser queimado e tal. Mais justa do que ela é eu, porquanto não dei Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Quer dizer, eu não cumpri minha palavra, não cumpri minha palavra. E por isso, ela está certa e é mais justa do que eu. E aconteceu que nasceram gêmeos ali, e ele recebeu como filhos dele. 2 gêmeos, ou 2, né? Pérez, ou Pérez e Zera. Pérez foi o ancestral de Davi e o ancestral de Jesus. Aí a pergunta, como Jesus nasce de uma coisa tão confusa? É o mundo, é assim mesmo. Ele veio, encarnou-se em Cristo Jesus, Deus veio, encarnou-se, para poder morrer por nós, viver por nós. E ele vem nessas circunstâncias da vida, né? Nas piores circunstâncias. O Rei dos Reis nasce lá na frente, depois de passar por uma história bastante interessante e começar a partir de Judá. Deus pode mudar a sua vida, seja ela como for. E eu estarei orando aqui para que Deus toque no seu coração. Vamos orar? Pai querido, que a tua bênção esteja sobre todos nós. Que possamos aprender com essa história. Que o Senhor nos perdoa e nos ajuda. E Jesus veio para morrer por nós. E nasceu neste mundo tão cheio de pecados para nos livrar, nos dar a salvação. Em Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.